Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast da Constante. Seja bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo aqui. Hoje a gente está aqui, né, com um convidado aqui, o... Caraca, deu um branco, juro. Eduardo! Deixa eu rolar. Eduardo, me perdoa, mas deu um branco, cara. E o Claudeão aqui, meu parceiro de sempre, que tá do meu lado, né, Claudeão? É isso aí, vamos lá, gente. Estamos aí com o Eduardo aqui, que está, né, com a gente somando aqui. Vamos bater um bate-papo aqui descontraído, né? E a gente sempre tem o costume aqui, Eduardo, de pedir para os convidados se apresentar. Você se direciona para aquela câmera, ele se apresenta, quem é o Eduardo, com que você trabalha, que a gente vai desenrolar aqui. Qual é a câmera? Essa daqui, essa ó. Aqui. Bom, gente, boa tarde. Me chamo Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse podcast. Bom, eu trabalho no ramo de ferro e aço desde 1989. Já trabalhei em grandes empresas aí do mercado que existiram, outras que já não existem mais. E me aventurei em ter uma empresa, né, no ramo de ferro e aço, de corte e dobra. E a gente está aí pegando todas as dificuldades, as alegrias e vamos em frente, gente. Muito obrigado aí por participar. 1989? 1989. Caraca, tu tá velho pra caramba, hein? Quantos anos você tem, Eduardo? Pouquinho. Eu tô com 57. Tá novo ainda, tá bonitão, ainda tá com o cabelo parecendo até um anjo, olha lá. Só de trabalho, né? Não, porque é isso, já tem um tempinho, já vi muita coisa nesse segmento aí acontecendo, coisas boas, coisas ruins. Mas você é um mercado bom. Você vem sempre desse ramo, trabalhou sempre a sua vida inteira num ramo de ferro e aço? Não. A minha formação acadêmica, eu sou engenheiro mecânico. Eu trabalhei com meu pai, ele teve empresa de perfuração, petróleo e gás, fazia manutenção, essas coisas. Eu trabalhei lá em controle de qualidade. E aí... Você pode olhar pra gente, quando você quiser falar pro público, você olha pra ali. Tá aí bom. olhar pra gente, ele te pega. O que acontece? Eu tenho que olhar para porque é cheio de câmera, né? A gente fica perdido. Então, o que acontece? A minha formação acadêmica, né? Eu sou engenheiro mecânico, formei na Souza Marques em 1990 e entrei para esse ramo de ferro e aço por acaso, porque eu, como trabalhava na empresa Transcontrol, que meu pai era sócio, e eu era do controle de qualidade. Em cima do controle de qualidade eu fazia inspeção de vários equipamentos, de máquina, aferição de manômetro e tal. E fiz outros cursos, fiz cursos também no Senai, instrumentação e controle. Então, sim, já rodei bastante nessa parte metal mecânica. E um belo dia eu fui numa empresa, né, inspecionar um material, e esse material lá a gente ficou fazendo um trabalho específico. E eu gostei do ramo de ferro e aço. Só que nesse intervalo eu conheci a minha esposa, né? Então foi ela que praticamente me colocou no ramo de ferro e aço, numa empresa chamada F. Nunes Salgueiro, que já não existe mais. Trabalhar, e eu comecei a pegar o gosto da parte de venda. Mas porque ela já trabalhava com isso já? Ela era recepcionista nessa empresa. Uhum. Então conheci, e aí gostei mesmo da parte do trabalho, né? E eu, em cima disso eu já trabalhei em várias empresas, assim, e é um mercado muito bom. Ainda é um mercado muito bom de você trabalhar. Apesar de todas as concorrências das grandes empresas, Grupo Gerdau, ArcelorMittal, essas empresas grandes que na época não tinha, você podia ter um poderio de venda melhor e tal, mas é um mercado ainda muito bom, entendeu? Não é um mercado que você fala assim, você vai ficar milionário hoje. Não fica, até por causa da concorrência, mas é um mercado que você trabalha e você continua tendo sequência. E aço, né? Tudo que você olhar tem aço, construção. Só que a gente olha para o mercado brasileiro de aço, ele ainda é muito aquém do que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos ou em grandes países da Ásia, que hoje 90% da construção é aço. 10% é concreto armado. E essa matéria daqui mesmo, ela vem de fora, Eduardo? Não, o que acontece? Hoje, né, chegou um tempo que os maiores importadores era a China, como ainda existe, né? Hoje em dia o Brasil ele tem condição de fabricar aço, né? Então ele tem condição de manter o mercado interno. Chegou um período que esse mercado interno ele não estava dando vazão, então tinha muita importação. Só que hoje a gente tem um monopólio, né, na mão de
2 ou 3 empresas que ditam o ritmo e o preço do mercado. Isso aí é muito ruim para a gente que trabalha nesse segmento. Vou dar nomes aqui. Hoje está na mão de, sei lá, 3 ou 4 grandes empresas, que é a Gerdau, o Grupo Gerdau, ArcelorMittal, que tem algumas usinas, a Siderúrgica, CSN e a própria Usiminas. Então a gente está na mão dessas indústrias. Há um tempo atrás existia realmente mais um monopólio, os caras botavam o preço e o mercado tinha que aceitar. Vai ficar difícil. Hoje, com a importação, hoje tem uma concorrência mais aberta. Inclusive, teve um tempo atrás que o governo agora diminuiu o subsídio de importação para tentar normalizar a concorrência interna, porque o material que você compra de fora hoje é muito mais barato. As pessoas estão preferindo importar aço, chegar aqui muito mais barato que você comprar direto uma siderúrgica. Isso é até um absurdo, né? Porque o nosso país, sendo um país tão rico, né? E a gente precisar exportar, trazer lá de fora, né? Importar isso. O minério é nosso, né? O minério é nosso. Hoje Ou nós seja, somos você vai os maiores pra lá, produtores paga de mais caro pra vir minério pra de ferro gente. do mundo. A Vale do Rio Doce, ela hoje é uma das maiores do mundo. Mas o que acontece? Existem os commodities. Então, em cima dos commodities, esse preço do aço ele tem uma variação. Muita gente fala, é o dólar. Não, é a parte de minério de ferro. Chegou um tempo, que você tem ideia, que eram os materiais manufaturados, eram as placas. Esse material saía das siderúrgicas aqui no Brasil, ia para a China. Fala para a China porque hoje é um mercado que todo mundo compra, não tem jeito. Ia para lá, eles fabricavam os materiais e traziam para cá mais barato. Inclusive, eles estão vindo até de uma forma bem forte para o Brasil, né? Sim. Se o chinês cismar e montar uma usina aqui, acabou com as outras. Ele trazia e fazia. Ele vai acabar, ele vai vir lá embaixo com... Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, entendeu? A concorrência chinesa. E eu era muito um pé atrás com relação à qualidade. Tem mudado muito a qualidade Não, eles estão trazendo muitos produtos bons. Tem mudado muito a qualidade. Antigamente a gente olhava, ia numa loja dessa aí, Xing Ling, aí tu comprava um eletrônico, alguma coisa e acabava com o tempo. Você não ter peça de reposição, você não tem um distribuidor confiável. Mas hoje existem grandes, né, equipamentos eletrônicos e peças como um todos. Para você ter uma ideia, hoje existe as grandes montadoras hoje estão na China, só sendo realmente montadoras, não estão fabricando mais nada. Tu pega uma Mercedes, uma Volkswagen, uma Audi, vem tudo praticamente da China e só montam no país de origem deles. Não, os caras realmente tá fera, né? Tá trazendo muito produto bom. Antigamente era sem garantia, né? Agora tá com garantia, então tá melhorando. Não, sim, eles estão levando muito a sério isso porque é um mercado que eles atuam, né? A China, você imagina, eu acho que o grande concorrente da China, um mercado muito próximo, é a Índia. Tá? Até porque a questão de tamanho e tal. Só que o problema da Índia hoje o pessoal não leva muito em consideração, porque você vai em alguns lugares da Índia, é um negócio que você não tem uma certa higiene, não tem uma certa qualidade. Nossa, eu vejo, você vê os vídeos que aparecem da Índia, meu Deus, o povo vive daquela forma mesmo. Não, mas olha só, ali é uma coisa muito... Né? O que acontece? Meu Deus, eu não tinha condição de ficar uma semana na Índia, mas não. o que acontece, Cristiane Claudiano? A Índia, quem é muito rico na Índia. E quem é muito pobre quem é muito pobre é muito pobre, entendeu? Então você pega, você vai pegar assim o Brooklyn, vou fazer uma comparação dos Estados Unidos, o Brooklyn, e você vai pegar Los Angeles, Las Vegas, é mais ou menos uma distorção nessa proporção. É muita diferença de como é que eu posso falar? Desleal, né? Desleal, entendeu? Então, mas eu acho, voltando ao nosso segmento aqui de aço e tal, eu acho que o país hoje ele precisa realmente ter uma lei que beneficie também os distribuidores, o cliente, o cliente final, entendeu? E hoje a gente não tem visto mais tanta parceria como a gente via antigamente. Hoje o cara que é de deslealdade hoje, se o cara chegar com 10, 15, 20 centavos, ele vai te trocar. E ele esquece tudo aquilo que você já trabalhou, já vivenciou, já fez, entendeu? Para poder ajudar, para poder melhorar, para poder mudar o sistema em cima do teu cliente.
Você tem que valorizar o teu cliente. Se você não valorizar o teu cliente, quem vai valorizar? Hoje é bem complicado mesmo nessa questão, assim, as pessoas em segmentos, assim, os próprios empresários, eles são muito desleais um com o outro. Antigamente, como você falou, as pessoas eram mais leais porque elas tinham mais palavra, você lidava mais na palavra, a palavra bastou. Sim. Hoje em dia, nem a palavra, nem muita coisa, né? Nem você, às vezes, tendo ali um contrato, alguma coisa, às vezes... Nem a palavra, nem o documento. Né? Então, hoje em dia, realmente está difícil, porque quando... ao invés de um segurar na mão do outro, né, e porque já temos um governo que já não nos ajuda, não nos favorece, e a gente é sempre o vilão da sociedade, né, que as pessoas veem porque eles colocam a gente assim como os vilões da sociedade, e na verdade somos nós que geramos o emprego. Então fica uma coisa até desleal para quem empreende, né, e fica passando como se tivesse uma imagem de uma coisa que ele, de fato, ele não é. E o nosso público mesmo é um público muito desleal, que um não favorece o outro, um não ajuda o outro. Na primeira oportunidade que ele tem de te dar uma pisada nas suas costas, ele vai fazer. Isso daí não tem para onde correr. O que eu vejo também, existe muito, não diretamente no nosso segmento de corte e dobra que a gente trabalha, mas eu vejo a deslealdade em termos do mercado informal. A gente tem clientes específicos que trabalham muito com estrutura metálica e construção civil. Tem indústria metalmecânica, como vocês, de Constante Balança, e temos outros clientes também que atuam nesse segmento aí de instrumentação, a parte de manutenção de caminhões, mas eu vejo muito o pessoal reclamar, principalmente em obra, de grande vulto e volume, que você tem que ter toda uma estrutura, você tem que ter documentação, você tem que ter funcionário registrado, você tem que ter as atas de segurança. Aí você pega e você entra numa concorrência. Aí chega o outro que, vamos dizer assim, é o Tonho da vida, que não tem nada, que te dá um preço muito mais barato, porque o cara não paga os impostos clandestinamente, e isso dificulta o trabalho de todo mundo. Então, quer dizer, o bom empreendedor, o cara que faz o trabalho dele, ele não é valorizado por isso, porque o governo ele taxa, o governo ele acaba com todo o teu incentivo. E hoje eu vou falar para vocês dois, Cristiane e Claudiana, hoje para mim o maior problema que eu vejo é a carga tributária, principalmente na área de CLT. Entendeu? Hoje é onde consome a maior quantidade de dinheiro para qualquer empresário. Hoje é a CLT. Porque você poderia contratar mais e melhor, pagando menos, e a pessoa teria condição de ganhar mais. Só que, infelizmente, a cultura que a gente vê é que ele prefere ser CLT do que ser PJ. Na verdade, o próprio funcionário ele não quer ter essa liberdade de querer ganhar mais, né? Mas sabe o que acontece, Claudiana? Se você fazer uma conta, vamos botar aqui por alto. Vamos dizer que eu esteja pagando a você um salário de R$7.000, na carteira, tudo direitinho, tudo por dentro, férias, 13º e tal. Você, para mim, custa mais do que o dobro. E se você parar para analisar, isso você multiplicar por 12 meses, isso fica uma coisa descomunal. Eu vou te dar um exemplo quando eu trabalhei como CLT. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha mais ou menos um salário de comissão de R$15 a R$20.000. E tudo era na carteira. E só de imposto de renda, tirava 27,5 todo mês, isso aí dava uma faixa de 5.000 e pouco, quase 6.000. Isso durante o ano era um carro popular zero todo ano que eu perdia para o governo, e eu não tinha esse retorno. Por mais que eu fizesse restituição, não chegava a 10% do valor que eu perdia. Até um tempo que eu cheguei e falei para o dono da empresa, olha só, vamos fazer diferente? Vamos fazer um acordo e tal, eu faço esse acordo e fico como PJ. Fiquei como PJ e eu reduzi essa carga mais da metade. Então eu estou falando o quê? Para o cara beneficiou também, porque na ponta também todo mundo paga. Eu pago imposto de renda, vocês pagam imposto de renda em cima daquilo que a gente faz. Então, não é você ficar na clandestinidade, é você tentar chegar no meio termo, porque o governo hoje ele é teu sócio majoritário. Você hoje perde muita coisa para o governo, e é onde você poderia estar investindo em quê? Melhoria do profissional, capacitação profissional,
investimento na tua empresa. E não é nem facilitar, é ser justo, Sim, né? Se fosse sim, um governo sim. justo, Ele né? não é justo. Ajudaria muito o outro. O outro não quer facilidade, ele só quer uma coisa que seja justa, porque a carga tributária é alta. Sim, Aí claro. você, como você falou, tem as despesas com funcionário e tudo. O material você tem que investir, você não tem um retorno na mesma proporção a Sim. qual você investe, é uma coisa que é lenta, é pingado, e você paga para tudo, né? Você paga um imposto de tudo. Hoje em dia, até se você for ali comprar essa água, a gente foi ali comprar um lanche ali, a gente olhou lá, tava lá a carga tributária, ou seja, além de eu estar pagando o lanche, eu ainda tava pagando pagando a carga do lanche ainda, entendeu? Então, é uma coisa muito desleal com todo mundo. E as pessoas, até mesmo, Eduardo, as pessoas, vou dizer assim, o público, né, que não é empreendedor e tal, o ser humano em si, normal, ele não percebe isso, é onde ele vira o fantoche do governo, porque ele não sabe que quando ele está comprando um negócio, ele está pagando um imposto daquilo dali, é por isso que ele paga mais caro, entendeu? Porque se ele começasse a ter um pouquinho de inteligência e parasse para analisar essa questão, eles não precisavam ser muito espertos e muito inteligentes para poder entender e querer que a vida deles mudasse, né? Na verdade, eles cegam a vista de uma tal forma que eles fazem parecer que, né, o governo ele faz parecer que eles são bonzinhos e todo o resto é o vilão. E as pessoas acabam virando fantoche e achando que é aquilo dali. Complicado, né? Na verdade, são culturas que são criadas e para mudar é só trocando de geração. É muito difícil. Agora, mas tá pior, né? A geração agora é a geração Z, né? Tá ficando pior e fica cada vez... Eu acho que é N, é Nutella, porque cada vez tá mais fica difícil. complicado porque você não consegue limpar a geração, porque só vem piorando, é muito difícil. Mas, Eduardo, você teve uma mudança radical de ramo, né, de atuação. Você trabalhava com seu pai, né, no ramo de petróleo e gás. Né? Quando você fala em petróleo e gás, a gente entende também que era um ramo bom. Sim, sim. Entendeu? Houve alguma resistência do seu pai? Pô, vai trocar? Como é que foi? Não, Como era a sua convivência com ele no trabalho? O que acontece? Trabalhar com o pai, assim, com meu pai eu sempre fui um cara muito grato por tudo que meu pai me fez ao longo da minha vida toda, entendeu? Eu perdi meu pai num acidente trágico de ele trabalhando em São Paulo. Morreu eletrocutado até, Caramba. Foi uma coisa dia 19 de dezembro de 2014. Então aquilo ali eu guardo assim, é uma coisa muito triste para mim, porque meu pai sempre foi uma inspiração para mim na minha vida, como ser humano, como pessoa, como profissional, como tudo. Tanto era bem próximo dele, né? Era bem próximo do meu pai, assim, a gente tinha... eu falava com meu pai todo dia comigo, com meu irmão, ele queria saber como é que era, as coisas e tal. E meu pai para mim foi assim, foi um grande incentivador, porque o meu pai, ele português e tal, ele veio pro Brasil, ele perdeu o pai, ele não conheceu o pai, porque o meu avô, parte de pai, morreu por tuberculose, que naquela época não tinha cura. E ele e minha avó e minhas outras duas tias, que também uma já faleceu e tal, e tem só uma, que é a irmã dele do meio, que é viva até hoje. Mas ele sempre foi um grande incentivador para mim, e sempre foi uma coisa... Só que aquele negócio, ele tinha muito a opinião dele, e ele tinha um sócio na época. E eu bati de frente com o sócio porque eu falava pro cara que era uma coisa e o cara achava que era outra, e aí eu preferi sair fora, fiquei um tempo parado, entendeu? Depois é que através que a minha esposa hoje, que ela falou, olha, meu noivo tá assim, 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 eu fui trabalhar na F1 de Salgueiro. Foi onde eu entrei no ramo de ferro e aço e, como eu te falo, nesse período eu tô até hoje. Então, assim, a gente tem as nossas mutações, as nossas mudanças. E você fala assim, pô, mas por que você não continuou na área de engenharia, na área de trabalho? Eu falei, porque era uma coisa assim, igual um vício, uma cachaça. O ramo de ferro e aço foi me dando coisas e conquistas que eu procurei, sabe, cada vez mais aprender e pegar e entender. E a mudança, né? Mudou muita coisa. Você que era um vendedor que não foi tinha... programado nada. Não foi que você... Porque a minha intenção era o quê? Pô, me formar em engenharia, seguir a carreira de engenheiro, trabalhar ou com meu pai, ou fazer um concurso público e seguir, né? Ter uma estabilidade como qualquer outra pessoa aparentemente gostaria de ter. E isso para mim foi um grande visor de águas, porque eu
como você estava falando da geração, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então a gente já pega aquela dificuldade mesmo de você tentar vencer, de você conquistar, de você trabalhar. E nada para mim caiu do céu. As coisas que meu pai me deu foi educação. Meu pai falou assim, agora se vira. Meu irmão, eu pude te dar isso, porque meu pai não teve isso. Mas ele, o que ele pôde fazer por mim, ele fez, me deu educação, me deu instrução, me mostrou o caminho. Esse aqui é o caminho do bem, esse aqui é o caminho do mal, você escolhe. Nunca passou mão na minha cabeça, ou não tem pouco na cabeça do meu irmão. Porque a gente vê hoje muitas pessoas fazendo com seus filhos. Né? Então as pessoas não é que você não eduque bem, mas se você não souber mostrar o caminho, o mundo lá fora vai mostrar o caminho para a tua família, para os teus filhos. Né? Então, como hoje tudo mudou, a gente não pode mais falar certas coisas, a gente tem que ser mais polido nas palavras, ser mais, né, fechado em certos lugares que você vai. Então, a vida mudou como um todo. Né? Onde é o errado, né? Porque ninguém mais pode expressar a sua opinião. O mundo hoje, ele mudou de todas as maneiras. Né? Tanto da parte de medicina, a gente vê coisas que a gente não via antes. Né? A gente consegue ver conquistas de curas que a gente não via antes. Né? Mas assim, eu sou muito grato porque é uma profissão legal, profissão de vendas é boa, profissão do nosso segmento do ramo de ferro e aço é uma profissão boa, entendeu? Você conhece muita gente, você tem experiências com vários tipos de clientes, clientes bons, clientes problemáticos, clientes administráveis, mas é uma coisa que para mim é gratificante. É estressante? Tem dias que eu paro para pensar e falo, pô, será que está valendo a pena eu continuar? Como todo trabalho né? Eu falo assim, será que está valendo a pena continuar? Às vezes, entre erros e acertos, errei. Eu vou errar muitas vezes, porque eu sou ser humano, mas eu não posso ter medo. Eu acho que ter medo, isso aí a gente não pode guardar para a gente. Até a palavra de Deus diz mesmo que a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter fé. E eu procuro todo dia tentar levar uma experiência, tentar mostrar alguma coisa. Como eu te falei, vou errar muitas vezes, vou errar. Mas o que eu quero é procurar sempre o melhor para todo mundo que trabalha comigo, para eu poder ter uma situação melhor. Eu vou dar um exemplo para vocês aí. Passou uma situação lá na empresa que eu tive que enxugar os funcionários. Por um erro meu, tá? Eu errei algumas situações e eu tive que enxugar. E eu chamei todo mundo e falei, gente, vou ter que mandar embora tal. E não foi muito bem aceito. Eu tive um cara que me colocou na justiça. E eu fiquei muito chateado com ele. E esse cara estava muito tempo com você? Não, o que aconteceu? Ele era um bom profissional, só que ele, quando ele começou a trabalhar, ele já tinha um problema de hérnia ingual, hérnia umbilical, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Ele simplesmente foi trabalhar e a gente falou, não, pode trabalhar aqui, você é um bom funcionário. Aí ele, poxa, Eduardo, eu vou precisar operar. Eu falei, cara, não tem problema, eu ajudei ele, fiz o que eu pude fazer por ele. Aí ele operou. Aí teve esse problema na empresa. Aí quando ele voltou, eu falei, olha, eu vou ser obrigado a te desligar também, por causa disso. Tá bom, desligou, paguei tudo, Cristiane, o Claudiano, tudo que tinha dentro da lei certinho, paguei o cara. Aí depois que as coisas começaram a dar uma reviravolta, começou a engrenar de novo e tal, ele me procurou para voltar a trabalhar. Aí eu falei, pô, fulano, legal, só que eu não posso mais te colocar como operador, vou te colocar como auxiliar, o ajudante. E aí ele chegou e falou assim, tá bom. Só que nesse dia, no dia seguinte, eu recebi a intimação do Ministério do Trabalho que ele tinha botado a empresa na justiça. Ué, ele tava pedindo para ser admitido de outra, novo, mas já tinha te colocado. Inclusive, eu tenho gravado isso aqui, como testemunha, se amanhã depois tiver alguma coisa, eu tenho gravado que ele me pediu isso, mandou áudio e tal. Aí eu liguei para ele e ele falou assim, poxa, cara, desculpa. Eu falei, irmão, você não quer voltar? Tira aí, cara, tira da justiça aí. Aí eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Eu falei, irmão, eu me propus a falar assim, eu pago a você e tira. Aí, resumindo, foi para audiência e ele queria um valor, e esse valor surreal, e a gente conseguiu 1/3 do que ele queria e ainda foi parcelado e ia perder de vista. Mas assim, você vê que o ser humano, ele pensa nos seus
nos seus princípios, nas suas prioridades. Né? O cara esquece tudo que você faz, mas infelizmente você não vai conseguir agradar todo mundo, né? Jesus Cristo não agradou todo mundo, não estou aqui querendo agradar. Eu procuro tentar ser o melhor possível. Como eu te falei, eu falo para vocês, eu vou errar, mas eu vou procurar tentar me corrigir naquilo que eu errei, naquilo que eu estou fazendo diferente, mas eu só tenho que agradecer a Deus, cara, porque eu me sinto útil. Errar é humano, né? Todo mundo erra. Útil, a entendeu? gente parar para ter sabedoria Sim, e pedir a Deus discernimento e fazer diferente, né? Porque não não pode é seguir na fácil. mesma rota. Não é fácil você, tenho alguns conhecidos e tal, não é fácil você empreender no Brasil. Não é fácil. E a gente, ainda mais no Rio de Janeiro, que é uma violência, um negócio que você sai, você não sabe se você volta, entendeu? E hoje o ser humano, ele não tem mais paciência, não tem mais empatia, ele não quer... Ele quer primeiro ele, segundo ele, não quer falar mais nada, não quer aceitar uma conversa, não quer aceitar um porquê a mais, entendeu? Se você pede uma coisa, o cara acha que você já quer explorar o cara. Ah, se você me der isso, eu te dou aquilo. É um toma lá da cá. Mas será que as pessoas, elas não ficaram... Porque a gente fala muito o mundo, né? O mundo mudou. Na verdade, o mundo é sempre o mesmo. As pessoas que mudam o mundo e poluem o ambiente. Será que as pessoas não começaram a ficar assim, no momento que, como você falou, hoje em dia, a gente não pode falar mais nada. A gente tem que ficar quieto e não pode mais expor a nossa opinião porque é errado. Ninguém pode ter opinião própria. Hoje em dia é modismo. Um fala uma coisa, o outro vai na moda do que o outro fala, porque aquilo dali é o que dá engajamento. Ninguém quer, tipo assim, eu tenho uma opinião, Claudiano tem uma, você tem uma. Cada uma tem a sua, você não precisa concordar comigo, nem eu com você, nem o Claudiano, e tá tudo bem, eu acho que é só se respeitar. Hoje em dia não, eles colocam uma coisa, né, e acham que você é obrigado a aceitar aquilo que ele quer que você aceita, e no momento, você não acha que no momento que a gente se cala e não expressa a nossa opinião, é por isso que chegou a ficar dessa forma, as pessoas hoje em dia, que tipo assim, elas são sempre pessoas sacanas, que se dá bem em cima de outras pessoas, mas será que é porque hoje as coisas não são expostas da maneira que deveria ser, com a verdade? As pessoas hoje estão muito com medo? Será que não tem esse lado, né, Claudiano? As pessoas estão muito com medo de expor a sua verdade, né, de falar o que é certo e o que é errado, porque já vive oprimido de todos os lados. Aí isso dá acesso a pessoas que não têm o que fazer, né, para poder vir se aproveitar, a gente sacana e tirar proveito daquilo dali? Será que não é por conta disso? Porque eu acho que a gente deveria mais expressar, mais falar mais o que a gente pensa, a nossa opinião, e não deixar só o errado né, vir se penetrar de uma forma, ter mais força, e você não ter força para debater. O que acontece, na minha opinião, hoje, as pessoas, elas realmente têm os próprios interesses. E ela não quer aceitar, como vocês falaram agora, a opinião do terceiro. Mas, poxa, se você está num debate, qualquer debate que seja, o político, o evangélico, qualquer tipo de caráter, ela tem que entender que são pessoas de pensamentos diferentes, até de culturas diferentes, né? Então, de repente, a minha verdade não é a sua verdade, nem a do Claudiano. Mas as pessoas têm que chegar e ter um bom senso de analisar e pegar um pouquinho de cada um, daquilo que quem puxou ali, pincelou o assunto. E respeitar a opinião do outro. E respeitar, falar, gente, para isso aqui a gente pode juntar e fazer uma coisa que vai dar certo, vai somar. Por isso que hoje a gente está vendo aí muitas guerras. Por quê? Porque cada um tem um interesse de uma coisa específica num certo país. Porque ninguém faz nada se não for por interesse de alguma situação, do bem próprio, de tirar... E sempre é para o benefício próprio. Tirar, vou puxar aquilo ali porque aquilo ali vai vir para mim e, desculpa falar, os outros que corram atrás. Mas não é dessa forma, a gente tem que entender que a nossa necessidade, entendeu? Também tem a necessidade do outro. E se todo mundo parar para pensar e falar assim, poxa, peraí, cara, vamos se unir? Porque o ser humano é a máquina, entendeu, mais perfeita do mundo. Entendeu? A capacidade intelectual do ser humano é uma coisa assim, não dá para você comparar com o maior software, o maior computador que tem no planeta, que foi criado pelo próprio homem. Então, se a gente parar para analisar e fazer da nossa parte o melhor,
eu tenho certeza que a gente vai ter mais conquistas do que derrotas. Porque toda vez que você quiser botar o individual na frente do coletivo, nunca vai dar certo. Vídeos aí, países que tem hoje, que são extremamente ricos, que eu acho que têm riquezas, mas como tem ditaduras, a pessoa não vive. Se você olhar, vou dizer assim, Coreia do Norte, a própria China. A China é um país comunista, mas que vive do capitalismo, né? E isso foi, eu não sei se foi agora o último presidente ou antes, que o cara viu, peraí, poxa, eu sou comunista, mas eu posso andar de iPhone. Eu sou comunista, mas eu posso andar de BMW, de Mercedes. Eu sou comunista, mas eu posso visitar Nova York, eu posso visitar Paris. Então, isso abriu o mercado, né? Mas o quê? O cara viu, de repente não foi, não é só ele, pô, não, eu vou ficar assim dentro daquela ideologia lá, mas chegou alguém lá e falou, ô, fulano, peraí, cara, olha só, a gente está aqui, mas olha só, a gente está vendendo só para internamente. Por mais que a gente tenha 1 bilhão e pouco de pessoas, existe 100 bilhões no mundo todo que a gente pode abrir. Isso foi uma grande jogada, por isso que a China hoje é uma das maiores economias do mundo. E isso preocupa muito os Estados Unidos, né? Porque o americano, ele quer ser absoluto. Eu falo por isso que eu cheguei quando eu trabalhava numa empresa, eu visitei muito empresas multinacionais para fazer uma inspeção e tal. E o americano, ele é tarado, primeiro, por trabalho, e ele preza muito o próprio patriotismo. O americano é patriota, ele não te olha com bons olhos, você sendo um estrangeiro. Entendeu? Então, isso aí tem uma diferença muito grande. Eu acho que se a gente realmente, é o que eu falo, como ser humano, buscar união e ter uma certa autonomia, vai ser bem melhor para todo mundo. Não adianta você chegar e você ter a tua opinião, eu tenho a minha, o Claudiano tem a dele, mas se a gente bater firme o pé e falar assim, não, tem que ser desse jeito, que a gente não vai chegar no bom senso. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser sempre errado. Por isso que às vezes eu vejo algumas empresas não dar certo, porque geralmente é a empresa familiar. O pai trabalha, aí vai a geração do filho, o filho vai e faz uma coisa e quebra. Eu mesmo trabalhei, foi a primeira empresa que eu trabalhei, que se chamava F. Nunes Salgueiro. A empresa faliu porque o pai tinha um pensamento, e os filhos, depois que entraram, eles simplesmente afastavam o pai das reuniões e tomavam as decisões. Só que tomaram as decisões erradas e a empresa, infelizmente, faliu. Então, são situações que eu acho que todo mundo tem que ter um bom senso, tem que ponderar. Aí isso até no relacionamento, no casamento, em tudo na vida a gente tem que ter um bom senso. O mal da sociedade, então, está no individualismo, né, e na falta de respeito com a opinião do outro, né? A gente não é igual, então, mas eu respeito a sua opinião. Acho que está faltando mais isso. É empatia. Eu acho que tem... a gente está vendo hoje, e aí eu vou, se vocês me permitem eu colocar, eu acho que isso aí é bíblico, tá? E não vai voltar atrás, porque a palavra de Deus não muda, né? A palavra de Deus, ela é mais autêntica do que o jornal de amanhã. Com certeza. Né? Então, tudo que está acontecendo, eu acredito que está se cumprindo e vai se cumprir, e as coisas tendem, infelizmente, a piorar. A piorar. Porque o que a gente vê? Poxa, na minha época de garoto, poxa, eu dava benção a meus avós, a meus pais, eu tinha respeito e todo mundo que era mais velho, né? Porque sim, eu lembro que a minha mãe fazia eu pedir benção para todo mundo que era mais velho. Eu ficava, mas não é meu tio, não é minha avó. Eu tinha essa situação. Colégio, eu estudei em colégios de padres, estudei em colégios de freiras. E eram os colégios muito rigorosos, e você cantava o hino nacional, você rezava o Pai Nosso, rezava a Ave Maria, tinha aula de educação moral e cívica, tinha um monte de coisas que hoje você não vê. Hoje você vê o professor, até por uma questão ideológica de esquerda, mudar, pessoas fumando dentro de sala, se drogando, não tem mais respeito, não tem mais empatia,
Aí você vai chegar, a geração essa que você falou, geração Z, é o que eu falo para meus filhos, a minha geração foi a última, na minha opinião, de produção. Hoje em dia, se você pegar 10 crianças e colocar elas para estudar, e pegar essas 10 crianças e botar assim, vamos, influência, eu quero ser influência, eu quero ser isso. Você não vai ver daqui mais um tempo formar médicos, engenheiros, advogados. Antes a gente estudava porque era o dever, né, de você querer ser um cidadão do bem, né, e querer ser alguma coisa na vida, você estudava. Hoje em dia eles são pagos para poder estudar. Aí, ou seja, não tem mais aquela coisa que a gente tinha de querer. Motivação. Não tem. Eles vão só para ganhar o dinheiro. Aí você vai ver hoje o quê? Aí tu olha pro... não, pai, olha lá, que fulano de tal, é influência, o cara tem carro importado, o cara mora em cobertura, mas você não sabe a vida promíscua da pessoa, você não sabe o que está por trás daquele rótulo todo. Tem um monte aí por aí, né? Que você não sabe, vive de golpe e finge uma imagem você maravilhosa. Você não sabe, então quer dizer, hoje você pega teus filhos e mostra para ele, olha só, cara, tem que estudar, tem que ser alguém, não quer o mais difícil. Tem que produzir. Entendeu? Você só vai ganhar, né? Você só vai ganhar se você batalhar, se você buscar. E realmente hoje você não vê mais isso. Entendeu? Você só vê o cara querer levar vantagem. Ah, você o quê? Você é jogador de futebol, mas vem cá. De 100 jogadores vai sair 2, 3 Neymar da vida. Vamos dizer assim. Mas vou te falar, Eduardo, se querer ser alguma coisa ainda, já tá num lucro, porque hoje em dia geralmente não quer nem mais ser nada, quer ser herdeiro só. Pra que eu vou fazer alguma coisa se eu vou ser herdeiro? Tem gente que não tem propósito nenhum, né? Nenhum. É por isso que aqui, o Eduardo, o Constante Podcast foi criado exatamente, né? Partindo aí do coração da Cristiane, com esse propósito de quê? De que tem muita gente que vende ilusão na internet. Vende uma vida de facilidade, vende que tudo é fácil, entendeu? Então qual foi o propósito, Cristiane Claudiano? Que está queimando no meu coração, a gente fazer um podcast para trazer de fato a realidade para o povo, mostrar para o povo que, para as pessoas, que não é fácil você sobreviver, não é fácil você conquistar, não é fácil você empreender, não é fácil você administrar a empresa, não é fácil. Porque o que a gente vê na internet, como você próprio falou, é um mundo de facilidade, entendeu? Mas não é exatamente isso que acontece. Né? Agora trazendo para a empresa, no ramo, como é que é o Eduardo, qual o seu perfil no mundo dos negócios? Né? Quem era o Eduardo CLT e quem é o Eduardo empresário? Cara, voltando só para finalizar essa parte aí do podcast, eu acho interessante porque a gente precisa mais disso. Né? A gente precisa mostrar a realidade do que todo mundo vive. Né? Essa cultura de maquiar, de mostrar que você está fazendo um trabalho, mas em cima daquele trabalho ali tem pessoas também que vão, né, observar, você vai colocar, você vai editar, você vai mostrar, então isso aí é importante, eu acho que tem que ser cada vez um trabalho contínuo que não pode parar, a minha opinião. Já que você startou, Cristiane, isso, e junto com o Claudiano, acho que vocês têm que levar adiante isso aí, porque é uma coisa que vai mostrar para as pessoas o que é a realidade. Né? Então, não é fácil para ninguém. E o que a gente deixa sempre claro aqui, né, Cristiano? Não é fácil, mas que é possível. Bom, voltando ao Eduardo CLT. O Eduardo CLT, eu tinha praticamente uma vida, como é que eu posso te falar? Teoricamente mais tranquila. Minha esposa fala assim, poxa, cara, a besteira que você foi largar a empresa de CLT, que você não tinha certas preocupações, você só tinha horário para cumprir, fazer eventos, se você vendia, ganhar, e você tocava a tua vida. Eu falei, cara, eu tive a oportunidade de continuar, só que chega uma certa hora na vida da gente que a gente quer fazer alguma coisa, e eu quis fazer mais alguma coisa também. Se desafiar, né? Para desafiar e falar e mostrar para os meus filhos. E assim, eu trabalhava com meu pai e eu falava para ele, cara, poxa, legal, então eu vi as dificuldades, entendeu? Mas é um salto, Claudiano, de você tirar a tua zona de conforto, que você é CLT, para você se desafiar, entendeu? Eu podia estar muito tranquilo, mas que eu te falei, eu não posso ter medo. Já errei muito, vou errar outras vezes, mas assim, eu me preocupo muito com as pessoas que estão trabalhando comigo.
né? Então isso não me deixa muitas das vezes dormir. Mas eu cheguei e falei para mim, eu falei, gente, olha só, se eu tô aqui, eu tenho que encarar. Os desafios são muitos. E eu não posso agora chegar e roer a corda. Ou eu chego e levo adiante, ou então eu vou parar por quê? Eu só sei fazer isso. Eu gosto de fazer isso. E é um trabalho que é gratificante. Você lida com pessoas, você tem os seus clientes. É um desafio constante todo dia. Você chega às vezes segunda-feira para pagar boleto e tem um monte de boleto e você olha assim, caraca, como é que eu vou fazer? Mas sempre aparece uma situação e você consegue, você vai honrando, você vai trabalhando, você vai buscando, né? Em cima da dificuldade, em cima do dia a dia. E eu, assim, eu preciso muito de estar perto de pessoas, no sentido de que aquilo ali me ajuda a entender aonde eu estou acertando, aonde eu estou errando, né? E o Eduardo, a gente sabe, Eduardo, além desse lado empreendedor, né, desse lado aí, a gente sabe também, o Eduardo também é um ser humano e tem uma história também por detrás disso daí, né, Eduardo? Conta um pouquinho da sua história, o Eduardo, na sua vida, assim, a sua trajetória pessoal, que teve muitas lutas aí, né, doenças. O que acontece? Eu até, assim, fico bastante... Eu jamais pensei que poderia acontecer isso comigo, né? E eu, assim, o meu filho caçula, ele fez odontologia, então ele tem algumas pessoas da área médica e tal com ele que ele começou a olhar para mim e falou assim, pai, poxa, eu tenho um histórico da família de câncer de próstata. Meu falecido avô, ele teve câncer de próstata. O meu pai, ele teve a parte... Não foi um câncer de próstata, mas ele teve um aumento da próstata e ele teve que fazer uma cirurgia de raspagem. E dizem, né, que os primogênitos, eles sempre têm tendência de ter isso. A medicina fala, os médicos também falam. E foi uma coisa assim, um baque muito grande para mim, porque eu estava com 52 anos e o meu filho falava assim, poxa pai, não é normal, tá toda hora você indo no banheiro. Aí eu falei, poxa, mas Thiago, assim, e Cristiane e Claudia, é uma doença silenciosa, ela não te... Ela quando já te mostra, que você já está muito mais que enraizado, chega a estar com metástase. E eu estou vendo primeiro da doença, depois eu vou falar sobre a minha trajetória, essas coisas todas. Mas o que acontece? Eu estava, assim, teoricamente bem, né? Teoricamente bem sobre não ter sintoma, não ter nada. E um belo dia eu fui nessa médica que o meu filho ia na parte de endocrinologista e fez os exames. E nesses exames o que marca a próstata, né, que o PSA estava muito alto já. Eu tinha feito uns 2 anos antes, tinha dado um valor percentual e depois praticamente dobrou acima do que é necessário. E aí a médica falou, olha, você tem médico urologista? Eu falei, tenho. Eu me trato com ele já há anos e tal, doutor Rodrigo. Um médico até muito bom, vou fazer uma propaganda dele aqui, mas é um ótimo cirurgião, um ótimo urologista. Aí eu peguei e levei o que ela pediu para mostrar para ele. Ele chegou, olhou, falou, cara, eu vou fazer o toque, fez o toque e não apareceu nada. E ele falou assim, ó, eu não vou te pedir uma ultrassonografia da próstata, você vai fazer uma ressonância. Aí o que eu fiz? Eu fiz a ressonância. E na ressonância apareceu uma mancha escura. A próstata ela tem um lado esquerdo e um lado direito. E do lado esquerdo apareceu uma mancha. Aí, o engraçado é que quando isso apareceu, esse meu filho, assim, ele para dar a notícia, ainda mais notícia ruim, ele é rápido. Ele foi curto e grosso assim para mim, pai, tu tá com câncer de próstata. Assim, na minha cara, eu tava sentado no sofá com a minha esposa e tal, ele falou, tu tá com neocarcinoma, não sei o que, câncer de próstata, só pela mancha. Aí chegou a perguntar assim, não, nem notícia chegou, boa ou ruim? não chegou, ele foi na cara,
Aí, tipo assim, a primeira coisa que vem na A nossa gente tá rindo cabeça... até da situação que é grave, mas a foi, forma que ele falou. assim, ele falou assim, de se espantar. ele falou assim, tipo, ele é muito direto e foi, é assim. Aí eu peguei, sentei no sofá, comecei a chorar. Falei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, vou morrer. Tu vem na cabeça, não adianta você falar, ainda mais sobre uma doença dessa. Aí eu cheguei e falei assim, caraca, vou morrer. Aí chorei. Aí minha esposa, calma, não assim, não sei o quê. Aí eu ainda olhei pra cara do Thiago e fiquei com aquela raiva, sabe? Falei assim, poxa, por que tá acontecendo isso? Por que é isso? Por que é aquilo? Aí, resumindo, aí eu falei, quer saber? Peguei aquele papel, chorei muito aquele dia. Aí deitei, fiquei... Aí você começa a questionar Deus, né? Uma coisa ruim. Por quê? Por que comigo? Por que assim? Por que assado? E Deus não tem nada a ver com isso. Né? A gente que é o propulsor dos problemas, muitas das vezes. Aí aquilo ali me deu... Como eu chorei a noite toda, no outro dia eu falei assim, quer saber, agora eu vou pro tudo ou nada. Falei assim, ó, se for tua vontade eu continuar aqui, eu vou continuar. Se não for tua vontade... Aí peguei, levei pro médico. Aí o médico olhou e falou, Eduardo, eu não posso te dizer ainda 100% como tá, você vai fazer uma biópsia. Aí eu peguei, é um exame até muito chato de fazer, fiz o exame, aí apareceu os nódulos. Do lado esquerdo tinha 14 fragmentos já. Mas ainda estava no início. Temos 14 fragmentos, estava no início do lado esquerdo. Aí ele falou assim, pegou, já constatou que era o tumor e tal, ele falou, olha, você vai fazer uma cintilografia óssea, que é um exame para ver se o câncer não espalhou para o sangue nem para os ossos. É um exame também muito... Você fica o dia todo praticamente, porque você tem que injetar iodo dentro do teu sangue, como se você ficasse fluorescente, vamos dizer assim. Aí você entra dentro de uma máquina e aquela máquina vai fazendo a leitura da tua cabeça até a ponta do pé. Ele faz a leitura dentro dos teus ossos, do teu sangue. Aí fiz o exame, aí no outro dia eu já peguei o exame, eu nem esperei levar para o médico, eu abri, aí era assim, não reagente. Aí eu falei, pô, isso deve ser bom, né? Não reagente. Aí levei para o médico, aí ele falou, agora vamos lá. Esquece o doutor Rodrigo, vou te falar como um paciente. Eu te dou 3 opções aqui, você realmente está com câncer, mas está no início, mas é um câncer que ele pode ser agressivo de um tempo para o outro. Eu vou te dar 3 opções, você pode fazer uma radioterapia, você pode fazer um você pode fazer um tratamento hormonal, né? E você pode fazer a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata total. Eu falei, doutor, e aí? Eu falei, eu faria a prostatectomia radical, porque você é novo e a chance de cura é muito maior, de 90% a 95%. Eu falei, doutor, não fala mais nada não. Opera quando? Amanhã? Ele falou, não, cara, tem que preparar, tem que pedir autorização, plano, aquelas coisas todas. E aí isso foi em agosto, setembro de 2022. Aí ele falou assim, eu vou te operar em novembro, tá? Eu falei, tá bom. Aí tô trabalhando com aquilo na cabeça e tal. Eu falei, caraca, e agora? Como é que vai ser? Aí chegou mais pro final do ano, já estava tudo autorizado. Ele falou, eu não vou te operar no final do ano agora não, porque tu vai ficar com uma sonda, vai te incomodar, você não vai poder passar Natal, Ano Novo direito e tal. Resumindo, me operou em janeiro, dia 12 de janeiro de 2023, e foi uma coisa assim muito engraçada, que nesse dia só tinha 2 cirurgias, a minha e de um outro paciente que tinha um problema até mais sério do que eu, câncer também, mas já estava mais avançado. Aí eu me internei meio-dia, eu ia operar às 7 horas da noite. Aí eu tô lá, sentado e tal, aí veio o enfermeiro, o doutor mandou te buscar. Isso era 2h30 da tarde. Aí fui pro centro cirúrgico, eu nunca tinha feito uma cirurgia desse porte. Eu já operei a miopia, mas foi uma coisa numa sala, um negócio mais tranquilo. Eu nunca tinha passado por um centro cirúrgico assim, um negócio muito radical.
E aí entrei, veio uma enfermeira e ela pegou meus exames e falou, o que o senhor vai fazer? Assim, não, o senhor pode ficar tranquilo. Falei, eu cá comigo, falei assim, tranquilo eu não tô não, tô muito nervoso, mas... Aí entrei no centro cirúrgico, aí tava ele com o bonezinho do Flamengo e tal, que ele é flamenguista também. Aí ele até falou assim comigo, rapaz, fica tranquilo. Eu tenho mais de 24 anos de profissão de cirurgia, eu nunca perdi um paciente, não vai ser você que eu vou perder. Já deu um alívio, né? É. Aí eu falei assim, doutor, tá tranquilo. Aquele que vai me operar vai usar o senhor. Então seja feita a vontade dele. Aí tá tranquilo. Aí entrei pro centro cirúrgico lá, e foi uma coisa assim tão engraçada, porque uma sensação, tu deita, bota os braços assim, vem um anestesista, você né? sente um nada ali, né, quando você tá nessa situação. Você vê um anestesista, ele começou a conversar comigo, achar o ponto, tá? Eu sei que acho que não demorou 10 minutos, eu não vi mais nada. Apaguei, aí eu entrei na 2h30, ele falou que demorou quase 4 horas de cirurgia, e aí depois fui pro CTI, né? Já voltei, todo costurado, com dreno e tal. E ele depois veio e falou assim, a tua cirurgia foi legal, 100%. Mas hoje você tá bem, né, Eduardo? Não, e hoje... o que mudou na sua vida depois dessa... Olha, Cristiano e Claudiana, vou falar uma coisa pra você. Diagnóstico. Eu aprendi a dar valores a pequenas coisas que eu não dava. Exemplo. Tá mais junto da minha esposa. Minha esposa fala assim, poxa, você sempre foi bronco, foi radical, bruto, não sei o quê. Eu procuro dar mais atenção, ter mais empatia, ou escutar mais, entendeu? Às vezes eu tenho até discussões na empresa que às vezes eu paro, eu deixo, cara, não vale a pena, não tem... Sabe, eu procuro hoje tentar absorver menos coisas que eu absorvia, entendeu? Tentar ser uma pessoa melhor para mim mesmo, entendeu? E não querer mais absorver certos tipos de problema. Tipo assim, você tem um problema de família de terceiro, meu irmão, tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo. É o problema, às vezes, né? A gente fica Entendeu? pegando problema dos você outros, pega, né? então Nossa. isso aí eu até falo para minha esposa, as minhas irmãs ou os meus amigos, eu falei, Valéria, a gente é o que a gente é. Entendeu? Se as pessoas tiverem que gostar da gente, vai gostar da gente desse jeito. Se não tiver que gostar, não vai gostar. Entendeu? Eu acho o seguinte, se você quer que eu esteja aqui, é porque você tem empatia por mim, você gosta. Se você não quer que eu esteja aqui, é porque... Entendeu? Então, por que eu vou ficar tentando chegar... Nada, né? Por que eu vou tentar chegar perto de alguém que aquela pessoa não quer estar comigo? Entendeu? Então, isso mudou muito a minha maneira de pensar. Tipo assim, você quer mendigar, entendeu? Atenção, carinho, amor, isso aí não, pô. Hoje eu prefiro estar... Tem que ser recíproco. Hoje eu prefiro estar... você não quer estar comigo, eu vou estar na praia. Você não quer estar comigo, eu vou estar em tal lugar. Não quero fazer isso, não vou. Você está entendendo? Hoje eu procuro ter mais essas opções. Tudo bem. Entendeu? Porque eu não quero mais... Eu sei o peso que eu carreguei e eu sei o peso que eu carrego até hoje. Entendeu? Hoje eu ainda faço muita coisa pelos meus filhos e pelas pessoas que dependem de mim. E eu falo isso hoje para vocês sem demagogia nenhuma. Se hoje eu parasse de fazer as coisas, eu falo assim, você vai viver assim. Não, eu vou viver... Eu sou um cara que eu procuro viver de vida simples. Eu já tive coisas que eu quis ter, tive situações de ter coisas que eu queria ter e não pude, nunca me encheu os olhos, nunca foi assim, caraca, o cara quer isso, não. Hoje, carro, casas, situações que não me enchem mais os olhos, não me trazem, sabe, o que traz prazer hoje eu acordar e agradecer a Deus, entendeu? Que ele me curou. Pelo que já tenho. Para ele me dar a oportunidade de eu poder trabalhar, poder ajudar quem eu posso ajudar. Quem quer estar do meu lado vai estar, quem não quer estar não vai estar. E hoje eu não me importo mais com certas coisas, entendeu? E sobre isso. Não eu não quero, entendeu? Eu não quero vender uma falsa imagem, ser uma coisa que eu não sou, entendeu? Você não vai agradar ninguém o tempo todo, nem todo mundo. Porque Jesus não agradou, quem sou eu, o pecador, que vou agradar? Jesus perfeito, não agradou, a gente está lascado. Eu procuro tentar fazer alguma coisa diferente. Isso, entendeu? Para poder andar, para poder mostrar que eu quero, sabe,
tocar o barco, continuar, entendeu? Eu não me importo. Quando a E gente não tem sou ciência grande. de quem nós somos, o Eduardo, E eu não sou quem nós grande. somos diante de Deus, a gente não precisa se preocupar com o que o outro vai achar da uma gente. coisa que eu também não É sou, sobre eu nunca fui um cara olho grande, entendeu? Se eu posso ganhar com você, vou ganhar. Às vezes eu até perco, mas é assim, eu olho para falar, cara, não tem necessidade, as pessoas têm uma ganância tão grande para certas coisas, de querer, sabe, fazer acima, passar, existir. Eu não, eu procuro, dentro dos meus erros, me consertar e levantar a cabeça e falar assim, peraí, vamos seguir aqui. E eu nunca sou o dono da verdade, entendeu? Eu procuro, sabe, orientar, fazer, ouvir, também escuto muito. E entendeu? é sobre isso. Se as pessoas quiserem, não, vem falar comigo, vamos conversar, vamos aprender, entendeu? Eu gosto de conversar com o Marco, eu gosto de conversar com outros empresários, eu gosto de conversar com pessoas mais velhas. Por quê? Porque é um aprendizado. Vou ter que chamar o Marco, porque você falou a pessoa mais velha. Entendeu? Não, mas eu tô falando assim, pessoas mais velhas, idosas. Pra falar nisso, Marcos enquanto tá eu tô aí. assunto, Marcos tá aí bebe uma aguinha comendo aí, salgado porque ali, ó. você tá vendo, não, o Claudio tá querendo que é assim, ó. Meu Deus do Aqueles céu, cachorros tá com fome aqui. O assim, Marcos tá só comendo ali o salgado ali, farejando. vai acabar com tudo. É porque chegou ali um salgado ali, então tá aí ele bom. tá assim, ó, toda hora Ai, assim, meu quem Deus vai do trazer céu. o salgado pra gente? Quem vai trazer? Cadê o Marco pior pra que trazer o salgado? O pior que ele tá comendo e fica assim, olhando e rindo. Eu vou me propor a levantar e a trazer o salgado. Aí tá bom, agora sim, agora a gente vai ter uma... Esse Marco é terrível. Ele tá ali escondido, comendo. Ele tá comendo e olhando pra cá. Vou dar uma tapa nele, cara. Ele tá comendo. Traz com caixa e tudo, Cristiano. Pelo amor de Vai Deus. fazer propaganda, né? Aí vocês que estão do outro lado, vocês não estão nem vendo, mas Olha o lá, Gabriel olha lá. tá que nem um cachorro. Sabe aqueles cachorros assim que fica ciscando? Olha lá, porque agora ele apareceu. É porque o Marco ele Depois tá que eu comendo e levantei, olhando ele pra mim. apareceu. Só tá sorrindo. Pelo Ai. amor de Deus, cara. Aí, Aqui é Come assim, aí, ó. Fique à vontade, ó. Aqui Olha, é vem- assim, ó. Não tem frescura. aí só vou fazer uma reclamação. Não, agora vem cá. quando Esses ele canudos trouxe, é pra quê? Cadê o refri? quando ele trouxe lá pra gente, lá na empresa, ele não trouxe Não, meu ketchup, filho, não. A câmera aí, O Marco. outro ali acabando com a câmera do outro lado. Jesus amado. Claro que tá gravando, meu filho. Meu Deus, tá gravando. Olha, não, gente, não, aqui é assim, ó. Tudo lá. realidade, tudo Ao vivo. realidade. Ao Realidade. vivo é cores, meu amigo. O outro tá ali do outro lado, um tá aqui assim, ó. Pode comer, Eduardo. Come aí. Cadê a comida? Que horas que vai chegar? Que hora vai chegar? Eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco esse homem vai estar aqui morto aqui do lado, cara vai tanta tá- fome. Ele tá comendo, olhando pra cá e rindo. Rindo da sua cara, né, que não tá comendo. Eu sou fitness, então eu não quero, eu não vou comer não, vou ficar na minha aguinha aqui. Agora, Eduardo, você passou por duas situações aí de extrema, né, delicadeza, né? Teve alguma outra situação assim que você passou, e qual foi o impacto, né? Primeiro a perda do seu pai, que era uma referência para você. Depois esse problema que você teve de saúde, teve algum outro episódio assim que você passou por situações, e quais foram o impacto dessas situações, tanto da perda do seu pai quanto do problema de saúde? Cara, assim, com relação à perca do meu pai, a gente nunca está preparado, né, para esse momento, né? Tanto a perca do pai ou da mãe. Mas foi um baque muito grande porque foi da maneira que foi. Sim. Tipo, eu conversar com meu pai meio-dia, naquele dia, e quando foi 6 horas da tarde, saber que ele estava morto. Então foi um baque muito grande, uma pancada muito grande. E você chegar lá e reconhecer o corpo e liberar o corpo, o meu pai ficou da cor desse microfone aí. Meu pai ficou todo torradinho. Sangrava pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. Ele ficou agarrado, ele tomou um choque que foi um negócio assim que você... Eu não desejo pra ninguém. Sensação de você pegar e tal. E era, como eu falei, era uma referência. Né? Ele é um cara que... muitas das coisas, das besteiras que a gente passa pela vida e faz, ele era contra. Ele sempre colocava a gente, olha, tem que ser assim, tem que ser certo, tem que andar, tem que ter caráter, tem que ser honesto,
Então foi assim, foi situações que ele nos deixou, para mim e para o meu irmão, de trabalho. Tem você e mais um irmão. Não, eu e meu irmão. Meu irmão mora em Campinas. Meu irmão já mora lá. Meu irmão hoje ele é mais paulista do que carioca. Meu irmão tem 48 anos, ele foi para Campinas com 18 anos. Né, por causa de namorada, essas coisas todas, acabou ficando para lá e hoje ele tem a vida dele lá. Sim. A minha mãe até mora com ele, tá morando com ele lá. E ele tem tocado a vida dele lá também. Agora, assim, não teve nada além disso, entendeu, Claudiano? Teve dificuldades de empresas, de trabalhar, de seguir em frente, como qualquer outro empreendedor que você vai empreender num país onde ninguém te dá a menor condição de você. Você tem que ser na marra, você tem que correr atrás, você tem que buscar o teu espaço, entendeu? Você tem que mostrar que você é útil, que você tem que mudar. E muitas das vezes a mudança requer atitudes que você acha que não tem coragem de fazer, mas ou você faz ou você sai, né, do teu mercado, né? E o mercado que a gente vive hoje tem empresas e empresas. Eu não quero ser a maior, eu quero ser a suficiente. Eu quero ser aquela que o cara vai apertar um botão assim, ferro e aço, ele vai olhar lá e vai me ver. Entendeu? Muitas vezes você quer ser a melhor. Não, eu quero ser a melhor. Mas eu quero ser a que o cara vai olhar, vou dar um exemplo. Hoje você vai falar balanço, você vai falar constante. Você vai falar refrigerante, você fala o quê? Coca-Cola. Né? Então você tem que estar no nome, você tem que estar na cabeça. É legal falar isso, teve um cliente que falou assim, constante tá que nem Coca-Cola. Entendeu? Não, mas é uma verdade. Você vai pensar em alguma coisa que você tá lá todo dia, com aquilo, então você vai olhar, poxa, eu quero fazer. Né? Até sobre a questão de escada, de degrau, essas coisas que você deu uma ideia e a gente vai trabalhar essa ideia de a gente estar sempre E tem alguém que você se inspira? Porque às vezes você, né... eu tenho um empresário no nosso segmento que é um cara que já me ajudou muito, é um cara que é respeitado. Vou dar o nome da empresa porque é um cara muito respeitado. É o Silvio da Serfé. Tá? É um cara bem quisto no mercado nosso, um cara que já ajudou muita gente, já tomou muita pancada por isso, mas é um cara que eu me inspiro. Né? É um cara que hoje ele pode chegar assim, eu não vou trabalhar mais financeiramente, o cara está bem resolvido, mas é o que ele falou, ainda tem pessoas do meu lado que precisam. Esse é o problema. E ele já tem 81 anos. Cara, eu acho que isso daí é de todos nós, né? Assim, quando você empreende, mas que você leva para um lado também, né? De olhar para as pessoas, porque eu acho que é o nosso diferencial, né? Aqui. Às vezes você não quer desistir, não é nem por você, é que você olha para outra... Pô, tem famílias que dependem disso aqui. É o meu lado. E assim, a empresa... A MT, ela tem 4 anos, a RJC ela fez 3 anos. Tá engatinhando, tá? E muitas pessoas falam, a empresa só anda depois dos 5 anos, até lá ela tem muitos altos e baixos, tem muitas dificuldades, dizem que a maioria quebra. Mas por trás da empresa não é só um CNPJ, sim, são pessoas tem que pessoas, estrada, né? Tem pessoas, então o que acontece? Se você não tiver coragem para acertar ou para errar, ou para empreender, você é melhor voltar a ser CLT. Né? Então, eu acho que tudo na vida... E as pessoas que falam assim, meu irmão, eu vou empreender. Eu falo, irmão, eu sou a favor. Eu até, se eu puder ajudar, irmão, vamos fazer. O problema é você lidar com o ser humano. O ser humano, ele é muito difícil. Ele é difícil entender que você quer expor uma coisa para melhorar para todo mundo, de você querer ajudar, de você querer mostrar o caminho, e ele achar assim, não, peraí, cara, eu não vou... Poxa, eu vou dar um exemplo. Para fazer hoje um serão lá na empresa lá, eu falei com os caras, falei, gente, a gente precisa, porque o nosso cliente precisa da gente. E o Claudiano sempre falou uma coisa para mim, falei, Eduardo, a gente está deixando de atender o cliente XY porque a gente não está trabalhando da maneira correta. Muitas das vezes, é aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa, eu procuro escutar. Muitas das vezes, às vezes eu não consigo fazer, não é porque eu não quero, é porque às vezes o dia para mim é tão corrido
E eu não consigo. E agora eu fui, como vamos voltar agora no assunto, eu fui ser síndico do prédio onde eu moro, então arrumei a maior burrada da minha vida, mas assim, é mais um desafio. E eu tô amarradão fazendo, enfrentando dificuldade. Enfrentando dificuldade com morador. Empresário e síndico. Morador e tal. Mas assim, eu vou chegar, vou resolver o problema. É mais difícil ser síndico ou ser dono da sua empresa? Qual que é o mais difícil? Eu acho que é mais difícil ser síndico, porque você lida com o ego de pessoas que se acham acima do bem e do mal. É complicado. Né? E você falar alguma coisa, você muitas vezes é mal interpretado. Por mais que você seja o síndico e você tenha autonomia para tomar decisões, aquelas decisões muitas das vezes têm que ser impróprias do próprio eixo comum, que é a moradia que você não é o dono do prédio. Você trabalha e você vive um pedaço. Então você é obrigado a escutar, né? E a decisão final é sempre sua, mas é o seguinte, onde eu moro são 7 apartamentos. Se você tiver a maioria mais um, tá decidido. Mas se um entrar na justiça alguma coisa, querendo embargar ou querendo falar que aquilo ali está incomodando ou está indo contra a ata do condomínio ou o conselho do condomínio, isso pode te prejudicar. Então, são situações que você tem que saber pisar em ovos muitas das vezes. Né? Tem pessoas que se acham milionário, mas que na hora que você vai fazer, meu irmão, tem que fazer um negócio aqui. Ah, não, isso tá caro. Pô, vamos fazer de outro jeito. Eu falei, gente, se você mora num lugar que custa X, se você fizer uma melhoria, automaticamente aquele teu imóvel vai valer 2X. Vamos fazer, vamos ajudar, vamos mudar, vamos transformar. E não existe isso na cabeça de todo mundo pensa assim, né? É muito difícil. A gente está falando uma coisa aqui que é lidar com o ser humano. É muito difícil. É mais fácil você lidar com um animal do que você lidar com o ser humano. A criança, muitas das vezes, ela te respeita, ela vai tomar uma atitude ali, mas ela vai te obedecer. Agora, o ser humano, você fala com o cara 1, 2, 3. Por isso que, às vezes, tu vê muitas empresas aí com rotatividade de pessoas. Por quê? Não se encaixa no perfil. Não trabalha, não produz, não quer agregar. E hoje em dia está muito difícil. Eu conheci pessoas um tempo atrás que o cara só queria trabalhar 3 meses na empresa. Só para pegar o benefício. Só para pegar o benefício. Trabalhava 3 meses, aí saía, ia para outra empresa, trabalhava 3 meses. Meu Deus. Só para quê? Para pegar o benefício. Aí não assinava, tinha experiência e tal, e acabou. Você está entendendo? Então, como é que uma pessoa dessa vai se dizer um profissional e você não tem? Hoje em dia... Vai chegar lá para a entrevista e falar assim, quantas empresas você trabalhou? 50, quanto tempo? 3 meses. Já tá de 3 em 3 meses cada Hoje em dia é raro. Hoje em dia é raro, se você pegar hoje em dia, é raro você ver um profissional que esteja 20, 30 anos na mesma empresa trabalhando. É muito raro. É muito raro hoje você ver isso. Por vários motivos, mas hoje o cara ser leal, em primeiro lugar, né? O cara ser leal a tudo que você já fez. E assim, eu acho maneiro, bacana você conquistar, mas a pessoa está conquistando junto contigo. Você começou de baixo, lá do chão, ajudar, vou fazer acontecer. Eu vou dar um exemplo. Antes de eu ter eu já tive, não foi só essa empresa, mas eu já tive empresa, e o Claudiano sabe melhor, de eu montar, ajudar a pessoa, de eu montar... Tá em tudo ele. De eu montar, de eu botar a pessoa de sócio, de eu colocar, e a pessoa me dá uma pernada. Não foi nenhuma nem 2 não, foi 3 vezes. Aí eu acabei desistindo, eu falei, agora você... Da próxima eu vou chamar o Silvio Salles para poder te ensinar. Entendeu? Porque ele lembra da aula dele, né? Ele falou, quando você sentir que vai te dar, você dá um chute na bunda dele primeiro. Aí eu falei, quer saber, agora eu não tenho mais sócio. É eu e meu filho. Não deixa de ser meu sócio, mas é subordinado ao que eu falo, é que eu digo e explico para ele. Também escuto ele, não sou o dono da verdade. Sua voz ainda é lei. Mas a minha voz ele vai fazer.
Porque eu Sobre cheguei isso. e falei para ele, ou você faz ou você tá fora. Porque se você tem as coisas, você agradeça ao seu pai. Entendeu? Aí ele se formou em direito, tal, não quis seguir, fez prova até para algumas instituições, passou e não quis seguir. Falou, pai, eu quero empreender. Eu falei, você tá ferrado. É isso mesmo que você quer? Então tá bom. Não tem garantia de Não nada. tem garantia de nada. Não sabe se amanhã vai ser flores, se vai ser trovoada. Não, eu quero. Então tá bom. Então vamos cair pra dentro. Esse papo de um leão por dia é um leão cacete, é um Não. leão, é o urso, é o jaguar, vem tudo de uma vez. É tudo. Você não tem, como é que eu posso Garantia, falar? né, Garantia. Não Você tem não garantia tem. nenhuma. A garantia que tem é que você vai chegar e você vai ter que cair dentro. É porque às vezes a pessoa do outro lado, né, e vê o cara construindo as coisas, tá cheio de dinheiro, tá nadando no dinheiro, porque tá conseguindo as Não coisas, sabe o a sacrifício. dificuldade que tem. Muitas das vezes você fica sem dormir, aí você É. vai, faz conta, pega dali, pega daqui. Aí você fala assim, poxa, eu fiz uma venda grande. Cara, será que aquele cara vai pagar amanhã? De repente, se o cara não pagar amanhã, eu tô ferrado. E aí? Aí tu arrisca, tu vai tentando, tu vai daqui. E é a sua capacidade também que você sabe de trabalhar, né? Porque você sabe, eu vou conquistar isso aqui, Deus me dando saúde, eu sei que eu tenho competência para trabalhar e pagar aquilo dali. Sim, Mas sim. é uma história que a outra pessoa por fora não vai participar. Ô Cristiane, olha só, quando você tá na crista da onda, ô Claudiano, todo mundo vai ser teu fã. Todo mundo vai falar, pô, o cara é fera. Mas deixa você tomar um caixote, cair, bater com a cara no chão, começar a comer areia e você precisar, cara, não tem ninguém que quer te ajudar não. Ainda mais dependendo de quem seja, ele vai olhar assim, mas bem feito, o cara tem mais é que se afundar mesmo, tem que ir pro buraco. Desse jeito. Entendeu? Só que assim, eu não corro de trabalho. Comecei a trabalhar muito cedo. Então assim, se eu tiver que começar do zero, eu vou começar, não tem problema nenhum, não tenho vergonha nenhuma disso. Ah, mas você está devendo fulano, não, vou pagar. Quando? Como? Eu ouvi uma vez um cara chegou e falou assim... Não sei, devo, não nego, pago se eu puder, né? Não, sabe, o cara chegou e falou assim, o cara falou, meu irmão, eu tive mais de, não sei se foi 3, 4 milhões em dívida. Eu quebrei, o cara falou assim, eu quebrei. Mas aí, sabe, aí eu comecei. Só que aí eu peguei as dívidas, juntei assim e botei num canto. E comecei a trabalhar. E a dívida tá lá. Pessoas me ligando, fulano me ligando. Aí comecei a ganhar um dinheiro, peguei aquela primeira dívida ali e liguei. Fulano, tô te devendo quanto? Ah, você me deve 100 mil. Ah, mas você tem que pagar mais 200 de juros. Não tem não, irmão. Posso te pagar os 100 mil? É o que eu tenho. Tem não. Pegou essa dívida, jogou pro lado. Pegou a outra. Falou, não, tô te devendo quanto? 30. E aí? Quer me pagar 20 à vista agora? Morre tudo? Tá bom. Peguei e paguei. Aquela eu já quitei. Foi pegando, então assim, ele foi fazendo, trabalhando, e aquelas que criaram dificuldade, ele foi deixando de lado. Foi deixando de lado. Só que chegou um tempo que aquela que ficou com dificuldade, o cara viu que não tinha mais opção, o cara entrou. Mas esse cara que quebrou, que tinha as dívidas, ele começou a trabalhar, começou a fazer dinheiro, começou a se capitalizar de novo, e foi fazendo o trabalho, e foi pagando. Mas ele falou, isso, a dívida nunca foi o meu problema de eu não dormir. Por quê? Porque eu sabia que ela existia. Mas se eu ficasse pensando na dívida, eu não ia produzir. Eu não ia gerar recursos de receita para que eu possa pagar quem eu devo. E ele falou, cara, a dívida, a gente já nasce, cresce e vai morrer com ela. É porque se você ficar desesperado, ai que eu tô com dívida, não sei o que, como você falou, você vai perder noite de sono e não vai ter criatividade, sabedoria. E o certo é como que eu vou fazer para resolver esse problema, entendeu? É buscar soluções. Exatamente. Você tem que criar soluções, você tem que buscar maneiras para que você possa continuar trabalhando. Então não adianta você hoje ficar com medo de empreender, de arriscar. Você tem que buscar soluções, você tem que ser o diferencial no teu segmento, né? E buscar cada vez mais ter pessoas que queiram estar do teu lado, agregando. Se você não tiver pessoas que te agregam, isso daí é o mais difícil. Você não vai em frente, você não consegue ir. Porque sozinho ninguém faz nada, a realidade é só.
E aí, tem mais alguma pergunta aí? Porque assim, o Eduardo, você falou que hoje é você e seu filho, né, passou, por incrível que pareça, você falou anterior que você passou por empresas, né, que quebraram após o filho suceder ao pai. E hoje você trabalha com o seu filho. O que é que você tenta passar para ele? O que é que você tem passado para ele, trabalhando com ele? O que você tem sentido dele? O que você acha que ele se tornará lá na frente trabalhando hoje com você? Bom, hoje eu tenho a percepção que ele não está preparado. Se amanhã ou depois eu falar assim, ó, vou parar, ele não está preparado hoje para dar continuidade. Ele está num processo, tá, de amadurecimento, de entender certas coisas, de eu explicar para ele que você tem que tratar todo mundo com respeito, você tem que ter palavra, você tem que agir correto, não ter medo das dificuldades. Porque dificuldades, elas aparecem todo dia. Quando você acorda até você dormir, você tem dificuldade. É uma máquina que quebra, é um caminhão que quebra, é um funcionário que falta por um motivo, é um cliente que não pagou, é um fornecedor que te atrasou o material, às vezes é um fornecedor que você atrasa um pouco porque você tem que fazer caixa e tem outras prioridades. Então, quando eu falei para ele, desde que você quer ter continuidade, você também tem que ter responsabilidade. E eu falei para ele, não adianta você achar que você vai ser igual ao seu pai, porque é outra metodologia, é outra geração. E esse mercado, eu falo para ele, é um mercado bom, mas você tem que dar continuidade e mostrar que você é capaz. Porque você fazer o mesmo do mesmo, todo mundo faz. Vou dar um exemplo para ele, vai ficar vendendo material só de 6 metros. Não, a gente vai ser engolido por várias empresas. Falei para ele, você tem que dar um diferencial, você tem que mostrar, fazer, resolver o problema do cliente. Você não pode deixar, o seu pai deixa algumas falhas, eu falo para ele, seu pai deixa algumas falhas, mas a gente tem que tentar contornar e ser a solução do cliente. A gente não pode deixar o cliente sair daqui e ir no concorrente. A gente tem que ser a solução do cliente. Mas hoje ele não está preparado, entendeu? Então eu falo para ele, cara, eu não sei até quanto tempo eu vou ter disposição para trabalhar, para estar nesse pique. Porque é o que eu falo para ele, cara, eu saio 7 e pouca da manhã, eu pego pelo menos 1 hora de engarrafamento, venho para a empresa, eu só saio segunda, quarta e sexta mais cedo porque eu tenho que levar minha esposa para fazer fisioterapia. Mas se eu tiver que ficar, tu sabe disso, se eu tiver que ficar até 5, 6, 7 horas da noite, eu vou ficar. Se você tivesse que dar um conselho aí, falando para aquela câmera ali, né, para o pessoal que gostaria, né, que tem vontade de empreender e tem medo, e para uma pessoa também, na vida pessoal também, que tem as suas dificuldades, o que você diria para essa pessoa lá do outro lado? Bom, em primeiro lugar, para empreender, você tem que conhecer aquilo que você quer fazer. Não adianta você estar numa situação, trabalhar a vida toda numa situação e querer empreender uma coisa que você não conhece. Eu aconselho a não seguir por esse caminho, que a probabilidade de dar errado é muito grande, né? Mas empreenda porque ainda vale a pena. Tem dificuldade, tem muita luta, tem muito desafio, mas empreenda naquilo que você conhece, naquilo que você domina. Vou dar um exemplo, não adianta você trabalhar sendo um operador de caixa, um exemplo, e você querer montar uma loja de venda de carro. Você não conhece nada sobre carro, mas a parte de operador de caixa, de você trabalhar com isso, de entrar e sair de produto, você vai dar sequência, vai dar certo. Agora, com relação à vida, a vida me deu muita coisa e me tirou muita coisa. Mas a gente tem que ter, primeiro, fé em Deus, que sem Ele a gente não é nada, não é ninguém. E nas dificuldades a gente tem que saber baixar a cabeça, saber entender que a gente precisa ser mais humilde, que a gente precisa ser mais coerente com tudo aquilo que está ao nosso redor, porque a gente não é dono da verdade, tá? E a vida, eu só falo que a vida é muito boa, a vida é bela. A gente que muitas das vezes acha que
faz por merecer coisas que não é justo. Mas a única pessoa que foi justa e é justa é Jesus Cristo. Então, eu só tenho que agradecer e a gente nunca querer ser cópia de ninguém. A gente tem que ser o que a gente é e procurar sempre fazer o bem, procurar ensinar os valores para aquelas pessoas que vivem do nosso lado, nossos filhos, nossos familiares. E agradecer a vocês, né? Porque é o primeiro podcast que eu sou convidado, venho. Se me convidarem outras vezes, eu vou estar aqui com certeza. E agradeço a oportunidade aí de vocês terem chamado, Nós também um pouquinho agradecemos, a história. né, o Claudiano? Claro, com Entendeu? certeza. Obrigado por ter me chamado. Você e- tem Instagram, quer deixar alguma coisa, o contato da sua empresa? Pode deixar aí o contato Pode da deixar sua fazer. empresa. É que a gente sempre abre um espaço aqui para o convidado falar do seu trabalho, do que ele faz, deixar os contatos que a gente joga no YouTube e Precisa de graças a material Deus para tem- comprar. Fala aí o É. seu telefone e o nome da sua empresa. sair com o que você trabalha, qual o seu carro-chefe, e aí você deixa aí. Pra gente finalizar aqui, vai lá. A empresa ela fica localizada em Duque de Caxias, né, no bairro Jardim Gramacho. O nome da empresa se chama RJ Steel. Nosso segmento é prioridade com corte e dobra. Nós trabalhamos com corte e dobra de perfis metálicos até 3 metros. Dobramos, fazemos escadas, fazemos utoneira, fazemos calha sob medida. A nossa empresa já tem um know-how, já tem um segmento sobre todo esse trabalho, né? O nosso site a gente está aprimorando, a gente ainda não tem um site específico, né? Mas a gente tem e-mail rjcsteelsolution.com.br. Quem quiser mandar, a gente está aqui para mostrar e ajudar e fazer um melhor projeto para atender sempre a sua demanda e a sua necessidade. Temos profissionais capacitados, um quadro de vendedores que atende full time. Então a gente está aqui para divulgar realmente o nosso trabalho. Tem telefone? É 21 97010 6424. Pode falar com o Eduardo. E o telefone dos vendedores, me desculpe que agora de cabeça eu não sei. Falou com o Eduardo distribui lá, É. passa para os vendedores. Eu vou dar um tchau pessoal de casa e deixo o meu amigo aí, Claudiano, finalizar. Então, gente, ó, tamo junto sempre. Vocês sabem, né? Aqui, ó, podcast para contar a sua história, a sua realidade, porque você é importante, a sua história é importante e pode mudar o mundo. Fala aí, É isso Claudiano. aí, gente. Esse tamo junto sempre aí virou bordão. Carlinho da padaria, o Eduardo conhece. Quando ele vai agora, tamo junto sempre. Eu disse, isso aí não é meu não, meu amigo. Isso aí vai Cristiano lá. Então, Eduardo, muito obrigado aqui pela sua participação. Vocês que estão nos acompanhando também, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Constante balanças, sempre abrindo novas oportunidades, né? Cristiane, mais uma vez, obrigado. Obrigado também o Eduardo. Gente, obrigado pelo carinho. Compartilha, segue, comenta aí, né, o que você pensa, o que você acha, um tema de debate aqui pra gente trazer. Aproveita e se inscreve, né? mostrar. Se inscreve no nosso canal no YouTube, segue Ative também o sininho. Ativa no o Instagram. sininho. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tamo junto!